Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Programação, de Lógica de Programação com Ética. Meu nome é Edgar Delfino, serei o seu tutor durante esse curso. Para dizer que esse curso é destinado a todo aquele que ama programação ou gosta de programação, mas se calhar tem alguma dificuldade no desenvolvimento de softwares ou na compreensão de determinada linguagem. Este aqui é o curso de base para você aprender e entender a lógica de quase a maioria de todas as linguagens de programação. Fazendo esse curso, tu terás a capacidade de entender todas as linguagens de programação, porque aqui nós aprendemos lógica de programação, a regra de construção de algoritmos, a regra de construção de algoritmos para poder desenvolver softwares, ok? Estamos juntos, então. Nessa primeira aula vamos fazer a apresentação do nosso curso, né? Esse curso que está composto por 6 tópicos essenciais. Primeiro vamos falar do conceito de base, que vamos falar aqui nos conceitos de base da própria programação. Vamos entender aqui o que é programação, o que é programar, o que é um algoritmo, suas formas de representação. Vamos também falar dos tipos de dados para poder distinguir quando é que se fala de uma letra, de um caractere, de uma palavra, de um texto, de uma frase, de um número real, etc, etc. E também vamos aprender sobre operadores, ok? Operadores, vamos falar dos operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores relacionais. Também vamos falar das estruturas de tomada de decisão, isto é, tomadas de decisão, porque nós vamos elaborar algoritmos que são sequência, vamos elaborar programas, nesse caso, que terão a possibilidade de tomar decisões para a resolução dos nossos problemas. Vamos falar também de estruturas de repetição, ok? Vamos falar de estrutura de repetição. Mas para a agenda de hoje, para a aula de hoje, nós vamos falar o que é programação. Já estamos dentro dos conceitos de base. O que é programação? Por que você deve aprender a programar? E vamos apresentar a ferramenta Portugal, que vai ser Portugal Studio, que vai ser a nossa ferramenta de estudo durante esse curso, a nossa ferramenta de teste. Ok? Então vamos lá. O que é programação? A maioria das pessoas, quando ouve falar de programação, já imagina códigos e um montão de coisas assim. Mas programação é parte do nosso dia a dia. Nós todos os dias programamos, todos os dias nós elaboramos regras, nós todos os dias elaboramos uma sequência de instruções, todos os dias nós executamos tarefas ou ensinamos pessoas a executar tarefas. Então, programar nada mais é do que isso. Mas dentro do campo de programação, dentro do campo de ciência da computação, programação é a arte de pensar, ok? Programação é a arte de pensar, ou seja, é a arte de elaborar instruções para uma máquina determinada resolver, para uma determinada máquina resolver, instruções para determinada máquina resolver algum problema ou executar determinadas tarefas. Estamos aqui? Então, de uma forma técnica, podemos conceituar a programação como a forma de automatizar decisões e atividades através de instruções que o equipamento eletrônico pode seguir para executar a tarefa de uma forma autônoma. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Programação é uma forma de você automatizar decisões das atividades. Quer dizer, tu elaboras um monte de instruções, uma sequência de instruções e colocas na memória de um determinado equipamento eletrônico, num determinado equipamento. Então, sempre que tu solicitares que esse equipamento execute essa atividade, ele já sabe como é que há de fazer isso. É como se nós estivéssemos a ensinar alguém a fazer alguma coisa de forma sequencial. Então, quando tu ensinas alguém a fazer uma coisa que é necessária, que a ordem é importante, nesse caso, quando tu solicitas essa pessoa, ela vai automaticamente executar essa mesma tarefa sem que tu precisas, sem a necessidade de tu passares novamente a instrução de forma sequencial, ok? Então, a esse conjunto de instruções que nós vamos dar aqui ao nosso equipamento eletrônico para que ele possa executar, possa resolver a tarefa, é chamada de algoritmo. O que é um algoritmo? É o conjunto ordenado de passos ou instruções que devem ser seguidas para a realização de uma tarefa. Um algoritmo, por exemplo, a elaboração, por exemplo, para fazer uma receita de bolo. Tem uma sequência, né, para se preparar um prato também. Né? Tem uma sequência de passos, uma sequência de requisitos que serão necessários para que no final se tenha esse mesmo produto, ok? Mas vamos falar mais de algoritmo de forma aprofundada nas próximas aulas. O que é programar? Então, tendo em conta todos os conceitos que nós recebemos aqui, do que é programação e tudo mais, a ideia que nos fica é: programar é se comunicar com a máquina, é conversar com a máquina, quer seja computador ou telemóvel. É procurar transmitir as nossas intenções dentro da máquina. Então, de uma forma mais técnica, vamos dizer que programar é dar instruções à máquina para que esta possa executar tarefas ou possa resolver problemas, possa dar soluções aos nossos problemas. Então, por
Por que você deve aprender a programar? Por que você deve aprender a programar? Você tem N razões para você aprender a programar, mas eu te trouxe aqui quatro motivos que devem te levar, que vão levar você a querer aprender a programar. Primeiro motivo é que programar muda a sua forma de pensar. Programar muda a sua forma de pensar. Conforme disse Steve Jobs, que seria bom que todo mundo aprendesse a programar, porque isso muda a forma de pensar, e isto é um fato. Quando você aprende a programar, você aprende a pensar de uma forma diferente, porque a programação se serve da lógica, e a lógica é uma parte da filosofia que trata da arte do bem pensar ou do pensar correto. Quando tu aprendes a programar, as tuas decisões são bem guiadas, são guiadas com base nas regras da lógica. Se tu esquecer um bom analista, um bom pensador mesmo, um pensador de respeito, então aprenda a programar. Segundo motivo é que programar estimula a criatividade. Ok? Programar estimula você a praticar a sua criatividade, a desenvolver novas formas de se expressar. Ao programar, você dá vida aos teus pensamentos, tu dá vida às tuas ideias. Tu resolves problemas, se calhar, elaborando soluções que se calhar ninguém pensou. Conforme disse Albert Einstein, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então a programação dá a ti essa possibilidade de usares a tua imaginação para dar soluções e poder realizar quase todas as suas imaginações e fazer a diferença no mundo. Se tu queres fazer a diferença no mundo, então já sabes a dica. Aprenda a programar. Terceira razão pela qual você deve aprender a programação é que programação é a nova alfabetização. Ok? Programação é nova alfabetização. Com o avanço das tecnologias do século XXI, saber programar, a habilidade de programação é muito importante. Por isso que saber programar é tão importante e aprender a programar é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Porque senão tu vais te tornar o analfabeto do século XXI. Ok? Então aprenda a programar para que não sejas excluído neste século. Estamos aí. Quarta razão e última é que os softwares estão em tudo. Em tudo quanto é vida social, em tudo quanto é vida científica, em tudo quanto é vida... Tudo. Os softwares estão em toda parte, em toda área da nossa vida. Você já tentou imaginar as facilidades que as tecnologias nos oferecem? Então, aprender a programar é ter nas mãos o poder de modificar e facilitar a vida das pessoas por meio de softwares ou aplicativos que dão solução aos problemas reais da sociedade, ok? Então, quando você aprende a programar, você tem esse poder de poder resolver problemas reais da tua sociedade, problemas reais da tua comunidade, problemas reais da tua relação, até da tua relação de amizade. Tu podes resolver o problema por meio da programação. Já imaginaste o que é isso? Então, diz que programar ou saber programar é o mais próximo que você tem de ser um mago, de ter um superpoder. Então, se tu queres ter um superpoder, aprenda a programar e bota a mão na massa. Estamos aí, então, para fazer a diferença, porque por meio da programação, tu podes resolver problemas das pessoas, de várias pessoas. Podes resolver problemas de saúde, N problemas, e tu podes melhorar o mundo e tornar o mundo melhor do que o encontraste. Se queres contribuir para melhorar o mundo, então a programação é uma das boas hipóteses que você pode ter para resolver problemas, para contribuir para a evolução dessa grande família que se chama humanidade. Então, já estás motivado para aprender a programar? Já estás ligado? Então vamos lá. Qual software nós vamos utilizar para programar? Então nós vamos usar, para nós aprendermos a lógica de programação, nós vamos usar um software que vai nos permitir fazer testes dos nossos algoritmos e fazer algumas inferências e demonstrações de como as coisas acontecem dentro da máquina, para nós compreendermos essa aqui que é a lógica de programação. Estamos aí? Então nós vamos utilizar o Portugal Studio. Mas nós vamos fazer mais referência, vamos aprofundar mais sobre o Portugal Studio na próxima aula, ok? Então isso aqui é só um cheirinho que você vai ver, mas na próxima aula nós vamos ter a forma de instalação e mais detalhes. Resumindo, nesta aula você aprendeu o que é programação, o que é programar, por que você deve aprender a programar, e acredito que já estás motivado, já tens razões, ainda podes acrescentar mais razões para aprender a programar e viste mais ou menos qual será a ferramenta que nós vamos utilizar durante as nossas aulas, ok? Na próxima aula, então, ficamos aí com a apresentação do Portugal Studio, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, o nosso ambiente de testes, ok? Conforme já dissemos há pouco, e vamos criar o nosso primeiro programa. Então,
fique ligado que na próxima aula você vai já começar a botar a mão na massa, conforme se diz, vai botar a mão na massa para elaborar o seu primeiro programa, entrando dentro da lógica de programação. Bom, nós ficamos por aqui para essa aula. Se você gostou, põe um like. Não esqueça de deixar o seu comentário caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma sugestão. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Estamos juntos na lógica de programação com o Edgar. Até mais.